Quais são as estradas mais perigosas da América e por quê? Em 2020, os Estados Unidos tiveram sua maior taxa de mortes no trânsito desde 2007, com 1,37 fatalidades por 100 milhas de veículo percorridas, de acordo com a Administração Nacional de Segurança no Trânsito nas Rodovias. Houve um aumento para 42.060 mortes no trânsito em 2020, comparado às 39.107 de 2019. Esse aumento ocorreu mesmo com a diminuição de 13% no número de milhas percorridas por carro em relação a 2019, citando o maior pico em um único ano de fatalidades de carros nos Estados Unidos em quase um século. Ainda que os norte-americanos dirigissem menos durante o pico da pandemia do coronavírus 19, as mortes por acidentes de carro aumentaram. Entre janeiro e junho de 2021, as fatalidades de carro aumentaram 16% comparado com o mesmo período em 2020. Tanto a cidade de Nova York quanto o Texas relataram aumentos acentuados no tráfego. Acredita-se o aumento na pandemia a uma questão complexa. Com a redução do tráfego e congestionamentos na quarentena, muitos optaram por dirigir em alta velocidade e um maior número de motoristas envolvidos em acidentes fatais não utilizavam cinto ou estavam alcoolizados, se comparado aos anos anteriores. Todos os dias, colisões fatais ocorrem em todos os Estados Unidos. Toda viagem de carro tem um alto risco de acidente devido aos perigos da direção. A estrada que você dirige pode ser mais perigosa do que parece. Pode ser crucial para determinar o risco de uma colisão de veículo. Há uma enorme variabilidade entre diferentes rodovias em termos da probabilidade de se envolver em um acidente. Algumas estradas têm mais colisões fatais que outras. Descubra as estradas mais perigosas da América e seus motivos. Antes de discutirmos as estradas mais perigosas do país, é importante considerar o contexto das colisões nos Estados Unidos. Dirigir é a atividade mais perigosa diária para a maioria dos norte-americanos. Quase todo norte-americano conhece alguém que se feriu gravemente em um acidente de carro, se questionado nas ruas. Anualmente, carros nos Estados Unidos causam tantas mortes quanto armas e ferem milhões seriamente. Acidentes de carro, devido aos seus efeitos mortais, podem ser vistos por alguns como uma crise de saúde pública nos Estados Unidos. Em um relatório sobre as taxas de mortalidade por carro nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os Estados Unidos foram classificados como um dos piores. Embora a maioria dos países aliados aos Estados Unidos tenha visto uma diminuição nas taxas de mortalidade por carro nos últimos 20 anos, a taxa dos Estados Unidos começou a aumentar na última década, apesar da tendência geral de queda. Bélgica, França, Espanha e República Tcheca estão entre os países que presenciaram a maior redução nas mortes no trânsito. Então, por que a América fica tão atrasada em relação a mortes no trânsito? Uma grande razão para a América ter taxas tão altas de fatalidades no trânsito é porque o design das estradas norte-americanas foi projetado para promover a velocidade e conveniência aos motoristas. A velocidade é crucial na gravidade dos acidentes de carro, podendo determinar vida ou morte, especialmente para pedestres e ciclistas vulneráveis. Apesar do clima ruim, distração ao volante e embriaguez aumentarem as chances de um acidente grave, a velocidade claramente influencia o resultado de muitos desses acidentes. Um pedestre tem apenas 10% de chance de morrer ao ser atingido por um carro a 23 milhas por hora. Muitos acidentes de carro na última década não se encaixam nesse cenário. O risco de morte de um pedestre aumenta para 25% se o carro estiver a 32 milhas por hora. Não só isso, mas o risco de morte de pedestres dispara para uma chance de 75% a velocidades de apenas 50 milhas por hora e 90% a 58 milhas por hora. Mesmo com altas taxas de fatalidades no trânsito, os Estados Unidos ainda têm um índice menor que o mundial. No sul global, essas taxas são geralmente altas. Anualmente, cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem globalmente por acidentes de carro, incluindo pedestres. No sul global, ciclistas e motociclistas arcam com o custo. Passageiros de carro são geralmente mais seguros em acidentes quanto mais ricos. Em países pobres e de renda média, a infraestrutura rodoviária perigosa, veículos antigos com segurança insatisfatória, alta proporção de motociclistas e menos separação física entre tipos de tráfego contribuem para as elevadas taxas de fatalidades no trânsito. Um estudo da Universidade de Nova York indica que um tipo comum e perigoso de via comumente encontrada nos Estados Unidos é o Stroads. Esta via é chamada de Stroads, segundo o engenheiro Charles Marron. Stroads tentam ser simultaneamente uma rua para compras e lazer e uma estrada para deslocamentos rápidos de automóveis. As características concorrentes de rua e estrada do Stroads tornam as condições perigosas. Stroads são estradas onipresentes, largas, ladeadas por shoppings e grandes lojas de caixa.
Essas estradas geralmente têm limites de velocidade de 30 a 40 milhas por hora, com curvas frequentes, paradas e tráfego compartilhado com pedestres e bicicletas, gerando risco de acidentes. Quais as principais causas de acidentes de carro nos Estados Unidos? Existem muitos fatores que contribuem para acidentes de carro nos Estados Unidos a cada ano. Nos Estados Unidos, a principal causa de acidentes de carro é a condução distraída, incluindo enviar mensagens ao dirigir, ouvir música alta, conversar com passageiros, comer ao volante e mais. O excesso de velocidade, que diminui o tempo de reação a mudanças na estrada, é outra causa comum de acidentes fatais. Dirigir embriagado, imprudentemente, em condições climáticas adversas, à noite ou excessivamente cansado, são causas de acidentes. Jovens motoristas têm maior risco de acidentes. Com tantos fatores gerando acidentes de carro, fatalidades e ferimentos nos Estados Unidos, os perigos das estradas são evidentes e difundidos. Portanto, compreendido o que causa acidentes, vamos identificar onde nos Estados Unidos o risco é maior. Quais as rodovias mais perigosas da América? Enquanto tentamos entender quais trechos de rodovia são os mais perigosos na América, existem várias métricas diferentes de perigo a considerar. Uma abordagem para identificar a rodovia mais perigosa da América é considerar o número de acidentes registrados e mortes na última década de 2013 até o presente. Outra forma de avaliar o perigo é verificar a taxa de mortes por milha, considerando a extensão e a mortalidade numa rodovia específica. Além disso, podemos considerar o número total de acidentes graves e fatais em toda a rodovia. Por fim, podemos avaliar os riscos de segmentos menores de estradas para compreender os perigos localizados presentes em algumas das vias mais arriscadas da América. Essas abordagens podem indicar onde acidentes costumam ocorrer e quais condições têm maior risco de acidentes fatais. Isso pode nos auxiliar a determinar onde estão as vias mais perigosas da América. Vamos dar uma olhada agora. Examinar o total de acidentes que ocorreram na última década pode ser útil. Se tiver dúvidas, pergunte nos comentários. Embora não mostre as rodovias mais mortais, as taxas de acidentes nas rodovias mais movimentadas podem indicar o potencial perigo. Na última década, entre 2013 e 2023, um trecho da rota US-1, na Flórida, teve o maior número de acidentes de qualquer rodovia norte-americana, com 1.011 acidentes relatados e a maior taxa de fatalidades, com um total de 1.079 mortes. Da mesma forma, a I-40 provou. Tennessee, Novo México e Arizona tiveram 427, 344 e 249 acidentes, respectivamente. Locais mais propensos a acidentes incluem o trecho da I-60 e 5 no Alabama, chamado Heroes Highway, e um segmento da I-90 na Louisiana. A tragédia mais conhecida da I-90 foi a atriz Jayne Mansfield, que morreu na I-90 em 1967. Uma série de estudos da Teletrax Navmin identificou os riscos de morte na estrada com base em mortes por milha ao longo de algumas das rodovias mais perigosas da América. Em um estudo inicial da Teletrax Navmin, 5 anos de dados de 2011 a 2015, indicou que a I-4 era a estrada mais perigosa da América, com 1,25 mortes por milha. Em estudo recente, a I-4 permanece entre as rodovias mais perigosas dos Estados Unidos, com média de 1.134 mortes por milha. A I-4 se estende por 132 milhas de Tampa a Daytona Beach, Flórida, e é mais mortal perto de Orlando. Outras estradas perigosas incluem a Interstate 45, Rota 192 dos Estados Unidos, e a Interstate 17. A I-45 se estende por 285 milhas, de Galveston a Dallas, Texas, com 0,913 mortes por milha, e seu trecho mais mortal perto de Houston. A Rota 192 dos Estados Unidos, na Flórida, possui 75 milhas e 0,867 mortes por milha. Finalmente, a I-17, que se estende por 146 milhas, de Phoenix a Flagstaff, Arizona, é a quarta mais perigosa, com 0,707 mortes por milha, com a parte mais periga próxima a Phoenix. Como o método de considerar mortes por milha se compara às classificações de perigo baseadas no total de fatalidades e acidentes fatais? Vamos explorar este método agora. Nos Estados Unidos, muitas rodovias representam um sério risco para a segurança e o bem-estar. Uma maneira de identificar as rodovias mais perigosas do país é considerar quais rodovias nacionalmente têm o maior total de fatalidades, comparado a outras estradas nacionais, mais acidentes e mortes. Usando essa métrica, parece que 6 das 10 rodovias mais perigosas da América no geral correm de norte a sul a partir de 2019.
9 em 10 das estradas mais perigosas são rodovias interestaduais. Então, no geral, quais rodovias representam o maior perigo de lesão ou morte para motoristas, motociclistas e pedestres? I-35. A quinta rodovia mais perigosa dos Estados Unidos é chamada de I-35 e se estende de Laredo, Texas, perto da fronteira mexicana, até Duluth, Minnesota, perto da fronteira canadense. A I-35 é perigosa por várias razões. A rodovia passa por 3 cidades densamente povoadas no Texas, incluindo Austin, Dallas e San Antonio. A I-35 também é uma rota de fato para milhares de caminhões de 18 rodas, tornando perigoso navegar por trechos da estrada. A I-35 registrou 197 fatalidades em 2019. A I-75 é a quarta rodovia mais perigosa da América. Ela corre de norte a sul, começando pelos Grandes Lagos e terminando quase na ponta sul da Flórida. As áreas da interestadual no meio oeste, especialmente Michigan, são perigosas no inverno devido ao gelo e neve nas estradas. Há trechos da I-75 na Flórida que são particularmente perigosos ao longo da costa do Golfo, incluindo Fort Myers, Sarasota e Tampa. As principais cidades situadas ao longo da I-75 incluem Detroit, Cincinnati, Atlanta, Tampa e Fort Myers. Houve 237 fatalidades na estrada durante 2019 e 13,27 fatalidades por 100 milhas. Além disso, o condado de Hillsborough, na Flórida, foi o mais letal para acidentes de carro em 2019. A terceira rodovia mais perigosa da América é a I-5, que se estende por 1.381 milhas ao longo da costa oeste, de Seattle, Washington, a San Diego, Califórnia. O condado de San Diego foi o 13º em 2019 em fatalidades automotivas por 100 mil pessoas. A rodovia é popular entre caminhões de 18 rodas, aumentando o risco para motoristas de carros. Em 2019, a I-5 também teve um total de 186 fatalidades devido a acidentes ao longo da estrada. Somente em Seattle, um trecho próximo da rodovia teve 70 acidentes fatais entre 2019. E 73 mortes ocorreram nessa área. Muitas mortes no trânsito também ocorreram perto de Portland, Oregon. A I-5 está entre as estradas mais perigosas do país. Onde há mais estradas perigosas na América? A rodovia com a segunda maior taxa de fatalidades por milha é uma das mais curtas, mas também uma das mais perigosas rodovias dos Estados Unidos, a I-20. A rodovia começa no oeste do Texas e continua até a Carolina do Sul. A I-20 passa por várias áreas com tráfego intenso. Isso inclui Dallas, Texas, Jackson, Mississippi, Birmingham, Alabama, Fort Worth, Texas e Atlanta, Geórgia. Todas essas áreas urbanas contribuem para a taxa de fatalidades da I-20. Na verdade, em Atlanta, houve 83 acidentes fatais e 89 fatalidades ao longo do trecho próximo da I-20 entre 2000 e 2019. Igualmente, 69 acidentes fatais e 71 mortes ocorreram perto de Birmingham, Alabama, no mesmo período. No geral, a I-20 tem uma média de 13,52 fatalidades por 100 milhas para esse período de tempo. Entre 2000 e 2019, 142 acidentes fatais e 148 mortes ocorreram em um trecho da I-35 perto de Dallas, Texas, tornando esse trecho da I-35 o mais mortal. Outros segmentos perigosos da I-35 passam por Kansas City, Kansas e Des Moines, Iowa. Essas áreas tiveram muitos acidentes fatais em algumas décadas. A I-35 claramente apresenta alto risco de acidentes fatais, tornando-a uma das rodovias mais perigosas do país. Antes de alcançarmos a estrada mais perigosa da América, considerando o total de fatalidades, é importante ressaltar que esta análise agrupa milhares de quilômetros de rodovia em um único número. Assim, mesmo sendo a mais perigosa, essa rodovia certamente tem trechos tão seguros quanto outras regiões do país. Após revelarmos a rodovia mais perigosa, vamos analisar seções regionais das rodovias. Sob uma abordagem geral de fatalidades, a rodovia mais perigosa da América é a I-95. A I-95 se estende do Maine à Flórida. Grandes cidades, incluindo Boston, Nova York, Baltimore, Jacksonville e Miami. Todas estão na I-95. Em 2019, ela registrou o maior número de fatalidades, 284. Também teve o maior número de fatalidades por 100 milhas, com uma média de 14,88. A I-95 é uma das rodovias mais perigosas da América, com muitos acidentes ocorrendo no trecho nordeste durante o inverno por conta das condições climáticas e de estrada adversas.
Muitos mais ocorrem frequentemente na costa leste da Flórida, em Jacksonville, e no condado de Brevard, que fica nos arredores de Orlando. A I-95 é a rodovia mais perigosa da América, liderando a nação em acidentes fatais até 2019. Em particular, a milha de rodovia mais mortal de todos os Estados Unidos é uma milha em Fort Lauderdale, Flórida. Entre 2000 e 2019, ocorreram 23 acidentes fatais, causando 24 mortes apenas neste trecho de uma milha da estrada. Para contextualizar, durante esse período, todo o sistema rodoviário dos Estados Unidos teve em média de 479 acidentes fatais por milha. Este trecho de rodovia registrou cerca de 50 vezes mais acidentes fatais por milha comparado à média. Dirigindo a 60 milhas por hora na I-95, você passaria por um local de acidente fatal a cada 2,6 milhas. Alguns dos outros trechos mais perigosos da I-95 incluem um trecho da I-95 perto de Miami, Flórida, Providence, Rhode Island e Filadélfia, Pensilvânia, com 132,77 e 61 acidentes fatais entre 2000 e 2019, respectivamente. Além disso, muitos acidentes fatais ocorreram na rodovia perto de New Haven, Connecticut, Filadélfia, Delaware e Kennebec, Maine. Para referência, a I-95 se estende por 1.908 milhas, e a I-95 foi considerada a quinta rodovia mais mortal da nação em 2017. Algumas das outras estradas mais perigosas da América incluem a Interstate 15, Interstate 40, Interstate 70, Interstate 80 e a United States Highway 41. Claramente, muitas estradas são perigosas para motoristas, motociclistas e pedestres nos Estados Unidos, mas alguns trechos são especialmente arriscados em regiões específicas do país. Trechos perigosos de estradas na América por região. Outra forma de identificar as estradas mais perigosas do país é observar os trechos de 10 milhas com mais mortes. Comparando o número de acidentes fatais e mortes em um trecho de 10 milhas de estrada, podemos identificar onde os acidentes mortais são mais frequentes. Os dados desses acidentes foram registrados de 2000 a 2019. Vamos comparar qual das 4 regiões é a mais perigosa. O Nordeste dos Estados Unidos é composto por Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia, Rhode Island e Vermont. Nova York e Pensilvânia são perigosas, com 63 e 61 acidentes fatais, respectivamente na I-87, perto de Nova York, e na I-95, perto de Filadélfia, resultando em 65 e 67 mortes. Nova Jersey e Connecticut possuem áreas perigosas de rodovia perto de Newark e New Haven, respectivamente. No Nordeste dos Estados Unidos, Rhode Island foi o estado com o trecho mais mortal de 10 milhas, registrando 77 acidentes fatais na I-95 perto de Providence. Esses acidentes resultaram em 80 mortes. Então, embora esses números sejam graves, esta é, na verdade, a menos perigosa das estradas mais perigosas em 4 regiões. Estados como Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota do Norte, Ohio, Dakota do Sul e Wisconsin compõem a região centro-oeste dos Estados Unidos. Illinois e Missouri têm classificações altas, com 70 e 69 acidentes fatais, respectivamente, ocorrendo durante o período de 2000 a 2019. Mas o estado do centro-oeste com o trecho mais mortal de 10 milhas foi Michigan, onde 79 acidentes fatais resultaram em 86 mortes ao longo da I-75. Mas este trecho perigoso da estrada de Michigan ainda parece manso em comparação com algumas das estradas mais imprevisíveis que estão por vir. O estado ocidental registrou a maior quantidade de acidentes fatais na I-75. O oeste dos Estados Unidos inclui Alasca, Arizona, Califórnia, Colorado, Havaí, Idaho, Montana, Novo México, Nevada, Oregon, Utah, Washington e Wyoming. Algumas estradas particularmente mortais na região incluem a rodovia 60 dos Estados Unidos no Arizona, a I-70 do Colorado e a I-15 de Nevada. No entanto, nenhuma dessas se compara ao estado com o segundo trecho mais mortal de 10 milhas, que é Washington, onde um trecho da estrada na I-5 perto de Seattle presenciou 70 acidentes fatais e até 73 mortes. Mas o estado com o trecho de estrada mais mortal no oeste é a Califórnia, onde ocorreram 108 acidentes fatais totais em um trecho de 10 milhas da I-710, particularmente perto de Los Angeles. Esses acidentes causaram 118 mortes, o que significa que há apenas mais uma região com um trecho de estrada mais mortal. Finalmente, a região sul dos Estados Unidos possui estados com estradas bastante perigosas.
O sul dos Estados Unidos é composto por Alabama, Arkansas, Flórida, Geórgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Carolina do Norte, Oklahoma, Carolina do Sul, Tennessee, Texas, Virgínia e Virgínia Ocidental. No Alabama, 69 acidentes fatais resultaram em 71 mortes perto de Birmingham. No Tennessee, houve 74 acidentes fatais, resultando em 87 mortes. Na Geórgia, houve 83 acidentes fatais e 89 mortes. Na Louisiana, 93 acidentes fatais resultaram em 96 mortes ao longo da I-10. Ainda pior, 132 acidentes fatais e 135 fatalidades ocorreram perto de Miami, Flórida, ao longo da I-95. Mas o estado com o trecho de estrada de 10 milhas mais mortal foi o Texas, onde 136 acidentes fatais e 144 mortes ocorreram ao longo de um trecho da I-35, perto de Dallas. Texas, com 136 acidentes fatais e 144 mortes. A I-35, perto de Dallas, é o estado com o trecho de 10 milhas mais perigoso. O sul dos Estados Unidos tem alto risco de acidentes mortais. O que esses dados nos ensinam? Segmentos de rodovias com mais acidentes fatais geralmente estão em áreas urbanas, com altos níveis de intercâmbios. Intercâmbios são cruzamentos de duas estradas principais. No nosso sistema de rodovias nacionais, há um intercâmbio a cada 11,5 milhas. Os trechos mais letais citados no vídeo têm média de 1,3 milhas. Há 33 intercâmbios em 11,5 milhas, 33% acima da média. Grande parte desses segmentos de rodovia se situam parcial ou totalmente nas maiores áreas metropolitanas do estado. A região sul dos Estados Unidos, particularmente na Flórida e Texas, onde o trânsito é pesado e os limites de velocidade elevados, tende a ter os acidentes mais letais na América. Especificamente, I-95, Rota 1 dos Estados Unidos, I-4 e I-20 estão entre alguns dos acidentes mais mortais na América. A I-95, por exemplo, se estende do Maine à Flórida e teve o maior número total de fatalidades entre 2000 e 2019 na nação, totalizando 284 mortes. A Rota 1 dos Estados Unidos segue o mesmo caminho ao longo da costa leste e teve um total de 1.011 acidentes na última década. A I-4 está localizada inteiramente no estado da Flórida e tem um pequeno trecho com média de 1,25 mortes por milha, demonstrando outra medida de perigo claro. Além disso, a I-20, que é uma importante rodovia leste-oeste que vai do Texas à Carolina do Sul, teve uma média de 13,52 fatalidades por 100 milhas entre 2000 e 2019. Apesar de diferentes métricas oferecerem variadas perspectivas sobre as estradas mais perigosas nos Estados Unidos, é evidente que todas elas apresentam riscos reais. Uma das consequências políticas mais preocupantes das fatalidades no trânsito nos Estados Unidos é seu aumento desproporcional. Em 2020, americanos negros morreram como resultado de acidentes de veículos em uma taxa que foi 23% maior do que em 2000. E 19% e 11% mais pessoas indígenas vivendo nos Estados Unidos foram mortas por carros do que no mesmo ano. Contudo, houve apenas um aumento de 4% nas mortes no trânsito entre os norte-americanos brancos no mesmo período. Portanto, colisões de veículos afetam mais as pessoas de cor, evidenciando uma questão de justiça racial em segurança viária. Houve um aumento de 4% nas mortes por acidentes de trânsito nos Estados Unidos em 2020, incluindo acidentes de transporte público. Esses óbitos são comumente predominantes nas estatísticas de fatalidades automotivas e ocorreram em áreas urbanas e rurais durante a pandemia do coronavírus 19. Na região do Texas, Novo México, Oklahoma, Louisiana e Mississippi, onde se sabe que as taxas de fatalidade de carros são acima da média, as mortes aumentaram 7% em 2020 e 11% durante o primeiro trimestre de 2021. Em New England, onde há a menor taxa de fatalidades de carros, as mortes no trânsito aumentaram 9% em 2020. Muitas cidades norte-americanas estão atualmente buscando uma estratégia Vision Zero, destinada a eliminar fatalidades e lesões graves no trânsito. Como podemos agir para diminuir as fatalidades no trânsito? Como tornar as rodovias perigosas da América mais seguras? É possível uma mudança positiva no futuro. Uma solução seria o governo federal adotar medidas para diminuir as mortes de pedestres, já que eles são os mais vulneráveis em nossas vias e muitas vezes transitam em condições perigosas para os motoristas. Pedestres parecem contribuir bastante para o recente aumento nas fatalidades de trânsito. Os carros mataram 51% mais pedestres em 2019 do que em 2009, uma década antes.
Isso é um salto de uma estimativa de 4.109 mortes em 2009 para até 6.205 mortes de pedestres em 2019. Os pedestres geralmente são de baixa renda, deficientes ou pessoas de cor. Frequentemente, quem não pode comprar um carro também não consegue morar em bairros seguros para caminhar. Assim, negros, indígenas, usuários de cadeira de rodas e pessoas em áreas de baixa renda têm maior risco de morte por acidente automotivo. Este é um exemplo de disparidade estrutural dentro do nosso sistema de transporte e geograficamente. Um foco inicial nos pedestres em todas as comunidades aumentaria a segurança para quem caminha, pedala e dirige. Mesmo com a vulnerabilidade dos pedestres, a maioria dos acidentes de carro nos Estados Unidos não os inclui. Múltiplas colisões de veículos ou um carro batendo em um objeto como uma árvore, postes de luz e fachadas de lojas são mais comuns. Há duas formas principais de controlar a velocidade nas estradas, a fim de promover uma condução mais segura e diminuir os acidentes. Uma é alterar o design físico da estrada com medidas para acalmar o trânsito e incentivar a condução mais lenta, como estreitar faixas ou adicionar lombadas. A outra, um método mais fácil e barato, mas menos eficaz, é alterar o limite de velocidade legal. Esforços bem-sucedidos para reduzir fatalidades de carro incluíram a instalação de rotatórias, dietas de estrada, remoção de faixas de tráfego, criação de faixas centrais de conversão e adição de recursos como faixas de bicicleta e acostamentos. Isso também pode reduzir o tráfego. Ademais, com as mortes no trânsito ainda sendo um risco aos norte-americanos em todo o país, reformas estruturais em nossas estradas e sistemas de transporte são necessários. Indivíduos podem agir para garantir sua segurança e bem-estar nas estradas norte-americanas. É importante fazer esforços claros para reduzir a condução distraída. E à medida que avançamos, trabalhar para lidar com os riscos associados à condução pode ajudar a tornar as estradas da América mais seguras. Agora assista. Qual é a maior distância dirigível do mundo? Ou este outro vídeo que você pode gostar.